Vamos para o primeiro painel do período da tarde. Eu quero convidar para o tema Internet como fator impulsionador do ecossistema das startups tecnológicas o Dr. Carlos Jaime, da BUCA, a quem peço uma salva de palmas, por favor. Vou convidar também a doutora Lisa Videira, que é de uma associação angolana de startups, a quem também peço uma salva de palmas. Doutora Emília Dias, da Infrasat, uma salva de palmas, por favor. Doutora Andreia de Brito, da DNS.pt. E vamos convidar também o Dr. Júlio Chilela, da Angola Cables. E vou passar a palavra, então, ao nosso moderador, Dr. Carlos Jaime. Queremos dar as boas-vindas a todos a esse painel. Algo interessante sobre internet é que ela é geralmente olhada como uma tecnologia, como infraestrutura, mas o ponto principal do acesso à internet é ter transformação. E uma das formas principais de haver transformação é por meio das startups, que promovem não só o autoemprego, mas também promovem soluções para os problemas que temos. E a África, como um dos continentes mais jovens, tem muitos problemas, mas também tem muitas oportunidades. E se sabemos usar essa oportunidade com as infraestruturas que temos, então conseguimos atingir muito mais. Vamos ter aqui 4 panelistas que são experts em cada uma das suas matérias, mas que trazem uma visão diferente, não só nacional, mas também internacional, não só do ecossistema de startups, mas também do lado corporativo, inclusive até mesmo do lado institucional e governamental. Então, podemos ter uma visão diferente de cada lado da moeda. Minha esquerda tem a Lisa Videira, que representa a Associação Angolana de Startups e de Empreendedorismo Digital. A seguir, Emília Dias, que faz um papel duplo, quer representando o Infrasat, mas também, em parte, o Ministério, pois a Emília tem estado a trabalhar desde a primeira edição no Angotic para a zona de startups. A seguir, temos também a Andreia de Brito, que representa aqui a nossa componente internacional, via o DNS.pt, o regulador dos domínios a nível de Portugal, e a LUSNIC, que são a contraparte do Infose cá em Angola para Portugal. E, por último, Júlio Chilela, diretor de inovação da Angola Cables. Então, temos um painel com pessoas que têm estado há anos a trabalhar nisso, e acredito que, assim como eu, há pelo menos uma década envolvido no ecossistema de startups local. Eu gostaria de começar, então, com a Lisa Videira. Lisa, como é que encara o atual momento para as startups? Olhando para o histórico das startups em Angola, desde ser uma palavra que não era comum no vocabulário angolano, até existir uma tupuca que tornou-se de certa forma comum, e para agora, quando começamos a perder o número de quantas startups existem em Angola. Como é que encara, como é que colocaria então o panorama atual das startups em Angola? Antes de mais, obrigada pelo convite. E respondendo à questão, eu penso que nós estamos numa fase muito boa em termos de reconhecimento, não só da parte do executivo, que realmente as startups vieram para ficar. Temos alguns casos de sucesso que criaram bastante emprego para a nossa juventude. Estamos, nesse momento, a trabalhar, a Associação Angolana de Startups e Empreendedorismo Digital está, nesse momento, a trabalhar com o Executivo para que nós possamos melhorar ainda mais o ambiente de negócios para esse ecossistema que ainda está numa fase de ativação inicial. Isso com base nos estudos feitos pela Startup Genome, um estudo financiado pelo IFC, Banco Mundial, onde realmente o nosso ecossistema provou que já existe, que está a crescer. Já temos mais de 300 startups ao longo dos últimos anos, já temos mais de 300 startups ativas que realmente entraram no mercado. Temos também a base de dados do Instituto Nacional de Pequenas e Médias Empresas, que também já reuniu o ecossistema. Estamos numa fase de criar melhores condições para a atração de investimento. E eu penso que, doravante, vai ser um crescimento exponencial, porque temos a tecnologia a nosso favor, a penetração da internet tem vindo a aumentar consideravelmente em Angola e a adesão às novas tecnologias de informação facilitaram para o crescimento destas startups e empresas digitais. Portanto, eu acho que nós estamos no bom caminho. Claro que faltam alguns pilares para fortalecer que o ecossistema cresça de forma sustentável.
Falo nisso olhando na parte do financiamento, porque uma das maiores dores dos nossos fundadores é ir à busca de financiamento. O ecossistema ainda não tem uma estrutura de opções de financiamento para as nossas startups irem buscar capital, como se fosse, por exemplo, subvenções, não é? Chamado grants, doações de uma bolsa ou um pacote que possa financiar a startup sobreviver pelo menos no primeiro ano, que é crucial quando ele entra no mercado. E também precisamos de criar e desenvolver a nossa cultura dos investidores anjo. Em Angola, nós não temos o hábito de investir em startups e isso torna difícil ao nosso jovem irem à busca de financiamento a título individual de investidores. Também temos já no mercado algumas VCs, Venture Capital, algumas empresas de investimento de capital de alto risco, que precisamos que elas estejam mais, abertas ao risco, porque ainda temos startups que precisam de mais investimento, mais oportunidades para realmente termos casos de sucesso. Aproveito para mencionar que no início desse ano há uma startup denominada Mirantes, do fundador Daniel, que conseguiu fechar para a séries A um valor de investimento acima de $1 milhão e foi buscar a um parceiro, ao Emirados Árabes Unidos, que é dos poucos casos de sucesso que temos em Angola. E eu acho que se é possível um fundador fazer isso, mais startups podem ter esse sucesso. Portanto, estamos no caminho, né? Estamos a criar os pilares e a abrir o caminho para termos mais casos do género. Obrigado, Lisa. E agora que temos o contexto, podemos voltar ao nosso tema e ligar um pouco mais a essa parte da infraestrutura. Então, eu ia passar aqui para a Emília Dias. Emília, como é que a infraestrutura e a conectividade afetam o desenvolvimento de startups em Angola? A tua experiência a nível do Infrasat, até porque o Infrasat foi um dos precursores dos concursos de startups a nível do corporativo, com os talentos há uns anos atrás. Como é que a Emília vê a influência da infraestrutura, o acesso no desenvolvimento das startups? Bem, boa tarde a todos. A infraestrutura é base, né? Nós nunca vamos falar de startups ou de inovação sem podermos ter a internet. Uma infraestrutura de conectividade, vamos dizer, abrangente, permite que as startups não só estejam presentes em Luanda, por exemplo, tira toda a limitação geográfica, há oportunidade de expansão para fora de Angola, temos a oportunidade de estar presente em outros mercados também, e tudo isso só é possível caso haja uma infraestrutura funcional. E depois, a infraestrutura, a internet permite o surgimento de modelos de negócios diferenciados. Hoje falamos muito da economia circular, a economia compartilhada. Não seria possível, por exemplo, termos uma economia compartilhada sem termos a possibilidade de ter uma infraestrutura funcional, diria. No caso da Infrasat em específico, nós tivemos um dos nossos primeiros produtos que foi desenhado com base na economia compartilhada, a produção local, foi o Liga Liga. O nosso Liga Liga tem uma estratégia de distribuição em que o revendedor é alguém da comunidade. Nós estamos lá onde não há mais ninguém, não há, por exemplo, cobertura de outro provedor. A única solução de internet que tem a nossa é um telecentro com energia alternativa e quem vende os cartões é o pessoal local. Então, nós entregamos com subvenção os cartões e eles vendem. E dizer que até o momento é o cartão mais barato, são 100 kwanzas para 5 minutos. E então, é um bocadinho essa componente de fomento do negócio local, empreendedorismo e agregar valor à comunidade em que nós operamos. Então, o exemplo mais claro que eu posso dar do potencial da infraestrutura é este, porque nós chegamos lá com a infraestrutura, chegamos lá com a possibilidade de negócio e de rendimento familiar também, só com um único produto.
é só um dos exemplos que eu posso dar do poder da internet para, no caso, ao fomento do negócio. Não só startup, mas o micronegócio em geral e qualquer tipo de negócio. Hoje, as empresas têm a redução, principalmente as pequenas, redução dos custos operacionais, porque eu com a internet consigo ter, por exemplo, um chatbot que vai me economizar, ter 2 ou 3 pessoas a trabalhar e consigo facilmente reduzir os meus custos operacionais, não preciso ter uma infraestrutura física que tira-me os custos de arrendamento, por exemplo, e a rentabilidade da minha empresa aumenta. Então, há aqui um caminho claro e uma facilidade que a internet confere. Muito obrigado, Emília. E continuando mesmo na linha do corporativo e das startups, acho que é passar para o Júlio Chilela. Falando-nos um pouco do que a Angola Cables tem estado a desenvolver para apoiar o crescimento das startups em Angola. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nós, Angola Cables, temos trabalhado afincadamente no processo de fomento e ajuda das startups. Nós temos várias iniciativas internas e algumas delas já foram mencionadas pelo meu colega que antecedeu, o João, mas nós temos, por exemplo, o Aceleranet, que é um programa desenvolvido especificamente para ajudar as startups que trabalham nessa área de internet para poderem ter acesso a um pacote de formação e ganharem toda a experiência que nós, Angola Cables, ganhamos durante esses anos todos de experiência internacional e passamos o conhecimento em todas as áreas, marketing, como é que se faz, a engenharia de redes e todos os passos para que eles possam ter sucesso no mercado. E não só, nós também contribuímos para que eles tenham o primeiro passo de terem largura de banda suficiente para poderem atender uma determinada zona. Porque as startups têm tido esses problemas, eles encontram uma zona onde podem entregar internet e às vezes não têm largura de banda suficiente para entregar. E nós, Angola Cables, contribuímos também com isso. Isso é uma das grandes iniciativas e além da própria formação, do próprio programa do Seed Stars que nós temos, e também estamos a desenvolver um outro ecossistema de cloud nacional. Nós hoje temos a única cloud em Angola com 2 regiões e que oferece essa redundância em 2 zonas ligadas em 5 milissegundos de distância uma da outra e com essa prova de fogo que é necessária para o país, né, que está a trabalhar efetivamente para que os nossos dados possam residir cá. Nós temos oferecido também esse tipo de incentivo às startups que podem usar a nossa cloud para poder acelerar o processo deles de entrar no mercado. Júlio, eu talvez faria uma questão adicional para ti especificamente, porque as telecomunicações são um setor que é mais difícil haver startups. Dado o custo de investimento inicial, o fato de ser um setor muito mais regulamentado, das licenças e tudo mais, é um setor que é mais difícil para uma startup, para alguém com poucos meios entrar. Mas a Angola Cables tem estado a desenvolver iniciativas para facilitar esse processo. Como é que a Angola Cables tem estado a fazer isso de forma específica e para o nicho específico das startups de telecomunicações? Até porque o WeConnect é um dos poucos casos de sucesso em alta escala, mas acredito que com a Aceleranet devem ter mais startups a virem. Então gostaríamos de saber mais detalhes específicos de como é que a Angola Cables prevê esse crescimento, tem um plano para os próximos 5 anos, que startups e que casos de sucesso está a ter? Sim. Nós temos muitas zonas escuras em termos de entrega de internet no país, isso é claro. Os grandes provedores que temos no mercado não chegam a essas zonas. E uma das coisas que foi muito falada anteriormente é o custo-benefício de investimento nessas áreas. E realmente precisamos de startups para poderem cobrir isso. E nós, Angola Cables, sabemos muito bem da grande necessidade que as startups têm para que tenham esse sucesso. Por isso é que nós entregamos a internet para elas, entregamos formação para elas, facilitamos esse tal processo de networking que nós já temos a nível nacional e a nível internacional de acesso a determinados conteúdos, tudo mesmo para fomentar essas startups. E sabemos que o nível de entrada nisso, ou seja, os impedimentos são muito grandes.
mas nós temos um número considerável de startups no ramo de internet em Angola que têm licença do INACOM, tem tudo para terem esse sucesso, e só precisam desse pequeno empurrão, que é um papel muito bom e muito louvável que a Angola Cables tem feito. E temos já vários casos de sucesso de startups que hoje estão a oferecer, por exemplo, internet aqui no Zango 8000, onde nós não tínhamos nenhum provedor a oferecer internet. Eles estão a cobrir essas zonas onde os grandes provedores nunca lá chegaram porque não viam benefício em investir naquelas zonas. Muito obrigado, Júlio. E agora que já vimos as iniciativas a nível do associativismo, do corporativo e um pouquinho do governamental, acredito que faz sentido agora irmos um pouco mais a fundo a nível governamental, com Andréa, se me permite. Andréa, a nível governamental, como é que o DNS.pt e a LUSNIC têm apoiado o ecossistema de startups português, para depois podermos também conectar como é que o ecossistema de startups angolano, que está agora também a caminhar para esse futuro, pode dar esses passos para também lá chegar? Muito obrigada pela pergunta. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, e é com grande satisfação que tenho ouvido as discussões que têm ocorrido durante esta manhã de alto nível, muito interessantes, mas por outro lado também que compreendo que o ecossistema de startups em Angola está em claro crescimento, e quando eu me estava a preparar para fazer este painel foi inclusivamente pesquisar algumas das maiores startups angolanas. Falou há pouco da Tupuca, Vianda, API Saúde, e fiquei mesmo verdadeiramente satisfeita de perceber que este é o status quo, é o panorama atual, e por isso não podia deixar de vos passar esta mensagem. Em relação à pergunta que me colocou, quer dizer, em primeiro lugar, e como falou de uma perspectiva governamental, começar por dizer que quer o .pt, não é? Que é o congénere da Infos e do .ao, que é o domínio de topo da internet do país de Angola, quer no caso da LUSNIC, e a LUSNIC é a associação que congrega todos os registros, portanto todas as entidades que gerem domínios de topo de países falantes de língua portuguesa, praticamente todos, ambas são associações privadas e, portanto, regem-se também pelo direito privado, mas ainda assim, como tipicamente acontece com todos os registros, portanto, todas estas entidades que gerem domínios de topo de país, têm um grande compromisso, não é, com as suas comunidades, com os seus países e com o desenvolvimento da internet no seio dos seus países. E, portanto, desde logo, e considerando que quer a Infos enquanto gestora do .ao, quer a Associação da NSPT enquanto gestora do .pt, nós gerimos em primeiro, na base, não é, a gestão de uma infraestrutura essencial para o funcionamento da internet. E, portanto, desde logo, e também pegando naquilo que a Emília dizia há pouco, desde logo diria que este é o nosso primeiro contributo para as startups, não é? Considerando que estamos a falar de empresas que trazem modelos de negócio inovadores, baseados em tecnologia, portanto, também, como aqui dizer, baseados na internet, é fundamental que então nós, enquanto operadores de uma infraestrutura que faz com que isto tudo funcione, não é? Com que a rede, com que a internet funcione, o façamos bem e, portanto, o acesso à internet e, portanto, a gestão dessa infraestrutura seja feita de uma forma segura, confiável, resiliente. Portanto, diria que esse é o primeiro passo e essa é a nossa participação. É verdade que fica um bocadinho na penumbra, mas ainda assim é um papel importante a desempenhar. Depois, desde logo, e também por aquilo que eu dizia há pouco, não é? Por este papel ao serviço da comunidade que os registris normalmente têm, e, portanto, de disseminação do uso da internet e impulsionar o comércio digital também e a participação digital das suas populações, acabam também muitas vezes por desempenhar um papel centralizador, quase até uma espécie de líder dos ecossistemas digitais em que se inserem. E nessa medida, como também dizia há pouco, e nessa medida podem ser aqui uma base de networking absolutamente fundamental para as startups e fazer pontes com diversas entidades, essas sim, muitas vezes governamentais. Posso dar como exemplo, ainda há muito pouco tempo, há menos de um mês, o .pt celebrou um protocolo de colaboração com a Agência Nacional para a Competitividade e Inovação, e a APMEI, e, portanto, esse protocolo tem como uma das principais finalidades, precisamente,
apostar na formação, na mentoria, poder ser um espaço agregador para não só para as startups, mas para outros empreendedores e para outras empresas, não é? Portanto, diria que estas pontes, não é? Este networking é importante para as startups, é importante também para as startups que que os registries se deem a conhecer, não é? E digam, nós estamos aqui para vocês, possam até funcionar como um ponto de acolhimento, mesmo no seu espaço físico. Outro exemplo que vos posso dar, no caso do Ponto PT, nós somos também um hub digital, portanto nós acolhemos no nosso seio, mesmo físico, na nossa sede, acolhemos, por exemplo, as startups. E depois, só para terminar, assim, muito brevemente, claro, também o desenvolvimento de projetos, não é? E de iniciativas que, considerando tudo aquilo que disse anteriormente, portanto, o desenvolvimento de algumas iniciativas que dão às startups e ao tecido empresarial nacional e de empreendedores, que dão ferramentas, recursos tecnológicos, recursos humanos, para se capacitarem, em primeiro lugar, sim, digitalmente, mas depois também podem aqui de alguma forma facilitar, isso também vai depender naturalmente da dimensão de cada registry, mas também facilitar o acesso a recursos, a grants, como dizia há pouco, e portanto, assim, muito brevemente apontaria estes pontos como... sim, medidas, não é? Ou iniciativas que entidades como a Infose ou o Ponto PT, enquanto registries, podem adotar para ajudar o ecossistema de startups. Obrigado, André, por trazer uma luz para a penumbra, como disse, porque às vezes as pessoas de fora não conseguem ver o papel de uma entidade como o DNS.ao ou como uma entidade como, o DNS.pt ou de uma como o DNS.ao, e trazer essa visão acaba sendo mais importante para todos os players do ecossistema poderem perceber como é que podem colaborar uns com os outros. Eu acho que vou passar agora também novamente para a Emília, porque já há alguns anos tem-se falado bastante do satélite angolano, do ANGOSAT 2, e o Infrasat tem também feito uma parte de trazer esses serviços para o público em geral. Então, olhar para também, gostaria que ele dissesse um pouquinho de como é que, a nível dos serviços de satélite, para essas comunidades, para esses pequenos empreendedores, startups no sentido de terem um negócio que está a começar, ou até mesmo startups de base tecnológica, como é que vê essa abertura de capacidade ter impacto a nível desses negócios? Bem, o satélite vai sempre ser importante. Por mais que haja fibra por todo lado, tem um exemplo bem claro que os Estados Unidos ainda é dos países com mais satélites, ou que mais usa satélites, apesar da fibra, né? Então, a possibilidade de implementação rápida do satélite mantém a vantagem do satélite em relação à fibra. A fibra é importante, o desempenho é maior, é melhor, mas o custo de implementação, por exemplo, de fibra para o país todo, em termos de timing, é muito longo, então o satélite vai continuar sempre a ser importante. E como disse anteriormente, temos a questão do Liga-Liga, agora temos o Conecta e temos vários pontos, por exemplo, do Angola Digital, que estão fora de Luanda, em zonas em que não há fibra, eles estão sobre satélite. Então, ainda que haja fibra, o satélite pode não ser o principal, vai ter sempre uma redundância, porque ninguém coloca todos os ovos num só cesto. Então, o satélite é sempre importante e para dinamizar, por exemplo, a presença hoje, por exemplo, as minas estão mais lá para as zonas, para o interior do país, em zonas em que não há cobertura de satélite, a maior parte delas usam satélite, né? E microempresas que estejam fora de Luanda, obviamente, em zonas em que não há disponibilidade de fibra, vão usar o satélite. Então, tal como é importante a fibra, a internet em si é importante. Não importa seja satélite ou seja em fibra, o essencial é que ela esteja lá com alta disponibilidade, com qualidade, para que, na realidade, o benefício que a internet ou a necessidade de dinamização dessas empresas, sejam startups ou não, seja garantido, porque a internet, no fundo, é o pulmão da economia atualmente, né? Emília, continuando contigo, agora olhando um pouco mais para o lado do que o Ministério tem estado a fazer, a nível das startups. Há uns anos atrás, na primeira edição do AngoTIC,
como os eventos tradicionais, tinha sempre o lado das empresas corporativas. Mas a primeira edição do Angotic teve a característica de ser um dos primeiros eventos de referência a nível nacional a ter um espaço dedicado para startups, a tenda das startups. A expectativa na altura era estar vazio. Eu tive o prazer de montar o Google Forms e ligar para todas as pessoas do outro lado das outras startups para se inscreverem, para tentarmos trabalhar com o Ministério para poder ter as startups e com a Emília. Daquele ano, daquela tenda com as bancadas, hoje a tenda de startups é uma das principais atrações do evento. Então, talvez a Emília pudesse abrir-nos aqui um pouco dessa história, mas um pouco também da visão que tem para o futuro, já que para este ano o Angotic pretende ser ainda maior. Bem, eu acho que, e sem falsas modéstias, o nosso Ministério foi o primeiro a realmente abraçar startups. Começamos em 2018, acredito, que foi a primeira edição que foi aqui ainda, e à medida que o evento foi crescendo, também até a própria disponibilidade do Ministério foi aumentando para o espaço das startups. Logo a seguir foram surgindo empresas também a fazer eventos de startups, os ministérios. Hoje, inclusive, há vários eventos isolados, mas o precursor desta, vamos dizer, corrida é bom quando nós definimos tendências. E acredito que nós, com a participação ou a criação das startups dentro do Angotic, definimos uma tendência e hoje tem vários ministérios e só tem toda a comunidade toda vai se beneficiando, porque o engraçado é que nós fazíamos, antes do nosso evento da Angotic, nós fazíamos o Seed Stars, que era um evento suíço em que nós, angolanos, organizávamos no nosso país, que às vezes é um bocadinho estranho ter que estar a fazer para os outros para nós e antes de fazermos nós mesmos para nós. Então, acredito que temos aqui uma boa estatística e temos uma história numérica a contar e hoje em dia, além da participação, toda a Startup Zone, os serviços prestados são prestados por outras startups. Então, o Ministério também dá aqui a oportunidade de não só sermos, enquanto startups, usuários ou consumidores, mas também ser prestadores de serviço e assim dinamizamos dos dois lados. Pode não haver o apoio, vamos dizer, financeiro, mas há abertura para prestar serviço e ganhar dinheiro durante o evento também para essas pequenas empresas. Eu acredito que esse é um dos meus contributos que o Ministério tem dado também. Muito obrigado, Emília, por essa visão mais ampla. E gostaria de voltar à Lisa. No início falamos bastante sobre os problemas que as startups enfrentam. Mas a verdade é que as startups em Angola não são apenas problemas. Existem muitas histórias de sucesso, mas também existe um futuro bastante promissor. E gostaria que a Lisa falasse um pouco mais sobre isso. Até porque a nível da Associação de Startups tem contato com várias delas, mas também tem contato com os vários ministérios, com as várias iniciativas que existem pelo país. E acredito que um pouco melhor do que muita gente do público entende não só o lado dos problemas, mas também o lado das oportunidades. Tocando agora na última deixa das oportunidades e acrescentando aqui o que a Emília teve a partilhar, eu tive a oportunidade de participar do Angotic 2018, onde expus a minha startup Academia Nzoji, uma EdTech, uma startup virada na área da educação, do qual foi através do programa Orange Corners Angola, um programa da iniciativa da Holanda, que eu terminei na primeira turma do programa de incubação na altura e participei lá atrás na tenda com as startups no início, em 2018. Foi a primeira vez que vim ao Angotic como fundadora de uma startup. Portanto, a minha história começa aí em 2018 e realmente a oportunidade permitiu-me, como fundadora de uma startup, ter acesso a potenciais clientes, parceiros e investidores. Na altura, lembro-me que apareceu um investidor do qual sentámos várias vezes para fazer uma injeção de capital na minha startup. Voltando à questão, temos sim, senhora, casos de sucesso. Hoje o mundo está a evoluir para as novas TICs, novas tecnologias, e nós temos muito talento entre os nossos jovens com capacidade de contribuir para a economia real, a economia geral. As startups, usando opções de internet como a Infrasat, podem chegar em lugares remotos
Ainda aqui no evento estive a conversar com o fundador de uma startup chamada Quilunga, que trabalha na área da agricultura, onde ele, para comunicar com os agricultores, opta pela internet de satélite por causa das zonas remotas. Portanto, a agricultura é o futuro da Angola. Se nós tivermos startups que podem agregar valor e criar soluções para nós estarmos interconectados e ajudar um simples agricultor de 1 hectare, um agricultor familiar, fazer o desaguar, né? Ou seja, de transportar aquilo que são os produtos que ele tem disponíveis portanto, do interior para as cidades, é uma solução viável. Para além de que geramos empregos de forma indireta, a startup tem esse potencial por causa de ser uma opção exponencial. Contribuímos para a renda familiar, certo? E conseguimos baixar os custos para os nossos jovens iniciarem uma empresa, porque se tiver tudo no digital, ele pode trabalhar a partir de um espaço de coworking ou mesmo a partir de casa. Basta ter um computador e acesso à internet, ou até mesmo um telefone da terceira geração, né? Portanto, em termos de necessidade, das dificuldades, nós precisamos, claro, de mais espaço de coworking. Muitos dos nossos fundadores estão à procura de partilha de instalações para poderem trabalhar, ter reuniões. Precisamos também mais incubadoras e aceleradoras fora da província, fora de Luanda, fora da nossa capital, refiro-me, porque nós temos muito potencial neste momento a crescer no Lubango, no Namibe, e temos um grupo enorme de jovens programadores em Cabinda, que já fornecem serviços à distância. Portanto, temos que olhar para esses lugares fora da nossa capital e criar condições para podermos alavancar esse potencial, esse talento. Precisamos de mais centros de pesquisa. Também seria bom nós termos uma espécie de laboratório onde as startups possam vir testar um aplicativo ou um software. Isso também iria ajudar imenso. E, claro, programas de mentoria e de especialistas para não cometermos os mesmos erros que os outros que já passaram pelo mesmo caminho cometeram. Obrigado, Lisa. E eu talvez passaria agora para o Júlio, porque muitas vezes, quando pensamos em internet, pensamos logo em banda larga, mas não imaginamos, por exemplo, o SSD, ou os pontos de acesso gratuito, ou até mesmo o uso da internet, não diretamente, mas indiretamente, pelos serviços que usamos. Talvez eu olharia aqui para perguntar ao Júlio, né, quais são os planos futuros para melhorar a conectividade para as startups da Angola Cable, de forma telegráfica, que também já estamos mesmo apertados no nosso tempo. Bom, a nossa visão futura é mesmo de aumentar o leque de startups que venham a participar do nosso programa chamado Aceleranet e também do nosso programa chamado Talent Seeds, que é mesmo para ajudá-los não só com conhecimento, mas também oferecer a nossa infraestrutura que nós temos hoje como base para a aceleração do seu desenvolvimento e fomentar, na verdade, a economia digital em Angola. E nós nos tornamos como uma base para eles e como não sermos tão pesados, porque às vezes as startups têm essa a necessidade de terem determinados serviços hospedados em algum lugar. Nós vamos procurar oferecer a nossa cloud, oferecer host, oferecer serviços de backup, e não só a própria internet, né? E passar o nosso conhecimento, que é para conseguir fazer com que eles possam estar cimentados no mercado. Então, para nós é continuar a apertar nisso, continuar a massificar as boas iniciativas que temos hoje e creio que nós vamos ter muito sucesso, porque o maior trabalho já foi feito, que é garantir a conectividade, né? Pelo menos já temos um país que está muito melhor do que há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, em termos de acesso à internet. Agora falta nós trabalharmos na outra camada para facilitar a alavancagem dessas startups. Os serviços. Eu estive na filmagem do vídeo do Júlio para aqui, para o evento. O Júlio disse uma frase muito interessante. Hoje a Angola já não exporta só petróleo. Por meio da Angola Cables, a Angola exporta tecnologia. E esse espírito é o que queremos trazer para o ecossistema. Começamos não só a resolver os nossos problemas, mas também a levar essas soluções para outras realidades
mas cobrindo a nossa também. E nessa Exatamente. linha, eu acho que perguntaria à Andrea, Portugal nos últimos anos teve um boom, quer com o Web Summit, trazer muitas startups internacionais, mas também ajudar a expandir as nacionais e o investimento estrangeiro, mas também com os programas dos vistos de nómada digital, atrair talento, atrair financiamento, o que também coloca um peso na estrutura, na infraestrutura em si, da gestão do domínio do ponto .pt. Tem muito mais startups a usarem o ponto .pt, ele muito mais divulgado e um crescimento provavelmente muito mais acelerado do que o planeado. Como é que o DNS.pt geriu isso, já de formas também a preparar a sua congênere angolana, porque a Angola também está na mesma linha de crescimento? Obrigada pela pergunta. Gerimos bem. Bem, que assim continue, porque são ótimas notícias para nós. Mas a verdade é essa, de facto, no caso português, como também aqui em Angola, nos últimos anos tem aumentado imenso a taxa de penetração da internet, a utilização da internet, também o aumento da capacitação digital e sim, o aumento do número de registro de nomes de domínio e dos serviços associados a nomes de domínio.pt. Mas nós temos todo o interesse e todo o gosto que assim seja e que assim se mantenha. E até por isso nós temos nos últimos anos vindo a tomar algumas decisões e adotamos algumas iniciativas que pretendem precisamente continuar esse processo, que é o aumento do número de registros e o aumento da presença digital, porque no fundo também registrar o nome do domínio também é isso, não é? Incrementar a presença digital. E, por exemplo, e há pouco eu falava de algumas das iniciativas que nós temos vindo a desenvolver. Uma delas, que já tem, que tem alguns anos, mais de 10 anos, é uma iniciativa que se chama 3em1.pt. Em que é que isto consiste? E há pouco o Júlio também falava da questão do alojamento, não é? E desse apoio que as empresas também precisam, sobretudo numa fase inicial. Então, consiste na oferta uma oferta que é feita pelo .pt, em parceria com os revendedores de nomes de domínio, os nossos parceiros com quem trabalhamos em Portugal, e portanto consiste na oferta de um pacote de serviços durante o período de um ano. Oferece-se o nome de domínio, não é? Portanto, para garantir a presença digital daquela empresa, e isto é para todas as novas empresas que são criadas em Portugal através de um processo de criação de empresa, que nós chamamos de empresa na hora, mas basicamente é um processo simplificado de criação de uma empresa em Portugal, muito rápido. E então oferecemos o nome de domínio, oferecemos o alojamento e oferecemos ainda uma ferramenta para desenvolvimento do website e também algumas caixas de e-mail, isto como uma forma de... Primeiro, desde logo, as empresas assim que são criadas e a título gratuito por um ano têm aquela oferta de serviços. Sabemos que é um período muitas vezes de arranque complicado para as empresas em termos financeiros, enfim. E portanto fazemos essa oferta e ao mesmo tempo já estamos a chamar essas empresas para terem uma presença digital e terem uma presença digital em .pt. Imagino eu que naturalmente este mesmo processo possa ser reproduzido para outros países, eventualmente .ao, .tbz, enfim. Para outros países. É uma iniciativa que tem sido muito bem sucedida deste ponto de vista de, efetivamente, nós estamos a disponibilizar-nos a ajudar, não é, estas novas empresas a já transitarem para o digital. E se me permite, se ainda tivermos tempo, Carlos, eu falava só também de uma outra iniciativa, porque eu acho que espelha bem aqui um aspecto que é transversal e que também já falámos aqui de networking, não é? E no fundo de cooperação. E o ecossistema empresarial, não só o ecossistema digital, eu acho que é melhor dito assim, portanto o ecossistema digital eu acho que para funcionar bem normalmente está muito sustentado, ou deve estar muito sustentado na cooperação. E portanto nós tivemos um projeto começou há cerca de 3 anos atrás, que nós chamamos Rampa Digital. E, no fundo, aquilo que nós queríamos foi um projeto que, coordenado e foi levado a cabo pelo .pt, mas que resultou de uma parceria entre o .pt e a Google.org, que é o braço filantrópico da Google, e que concedeu um grant para que este projeto fosse levado a cabo. E nós, durante cerca de 1 ano e meio, 2 anos, aquilo que fizemos foi... isto era um projeto de capacitação digital e a ideia era nós darmos ferramentas digitais, providenciarmos capacitação e desta forma também aumentarmos a literacia digital de empreendedores, de pequenas e médias empresas, também de um público um pouco mais vulnerável, que havia uma atenção especial no caso das mulheres, pessoas com algumas dificuldades, algumas deficiências, enfim, e aqui também trabalhámos muito com o setor social, também uma das parcerias no âmbito deste projeto, mas nós
nós desenvolvemos conteúdos que disponibilizámos gratuitamente, ainda estão disponíveis hoje, disponibilizámos gratuitamente online para conteúdos como criar um site, quais são as melhores dicas para se criar um site que seja mais facilmente usável, estratégias de marketing, enfim. Portanto, um conjunto de ferramentas digitais que estes empreendedores e estas empresas, muitas vezes numa fase inicial e também, se calhar, em alguns casos, não é o caso das startups, mas com menos literacia digital, para que pudessem, portanto, usar esses instrumentos, usar essas ferramentas e assim alavancarem os seus negócios. Não só em Portugal, mas eventualmente até internacionalizarem os seus negócios através destas ferramentas e através do digital. Pronto, isto só para dar aqui alguns exemplos. Este caso particular, estes dois casos acho que são interessantes porque envolvem entidades privadas, envolvem entidades públicas, envolvem o terceiro setor, não é? Portanto, a economia social e acho que eu gostaria de, pelo menos, deixar este apontamento de que a cooperação, não é? O networking também de que falavam há pouco é absolutamente fundamental pronto, para este ecossistema. E acho que acabamos no ponto principal. Quando falamos de rede, falamos sobre conexão, mas essa conexão a nível físico também precisa acontecer a nível humano para garantir que a tecnologia tenha o seu impacto devido. Como as coisas boas demoram um pouco, nosso painel também chegou ao fim, então queria agradecer a todos os preleitores pelas excelentes explanações, mas também sob o ponto de vista diferenciado, e aplicamos aqui o conceito mesmo desse fórum, né, de termos aqui a inclusão. Falamos um pouquinho também sobre a segurança num modelo mais abrangente, mas também falamos dessas tecnologias de forma sustentável. Obrigado a todos. Obrigada. E foi um prazer moderar esse painel. Obrigada. Vamos embora, né?